Bem-vindo, bem-vinda ao canal YouTube PIB Freguesia. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo essa transmissão que visa manter em comunhão os membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia em Jacarepaguá e abençoar irmãos de outras igrejas e levar as novas do Evangelho de Cristo àqueles que ainda não foram agraciados com o plano e com a salvação em Cristo Jesus. Quero louvar-te sempre mais e mais, quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te sempre mais e mais, quero adorar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te sempre mais e mais, quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Vinde adorar ao Senhor, prostremo-nos diante daquele que nos criou e nos sustenta para o seu louvor. Cantemos com alegria ao Deus que é o nosso refúgio, nossa fortaleza nestes tempos de angústia. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado
obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Consagrai ao Senhor vossos dízimos e vossas ofertas alçadas. Trazei sua contribuição à casa do Senhor, para que a pregação da palavra de Deus aconteça para a salvação de muitas e muitas vidas. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de participarmos do teu reino com as nossas finanças, com os nossos bens. Louvamos o Senhor por essas vidas que se dispuseram nesse instante a consagrarem os seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. E se cumpra na vida dos teus filhos, ó Pai, as tuas promessas, e que as janelas dos céus estejam abertas prodigamente para derramar sobre eles bênçãos materiais, bênçãos espirituais, alegria emocional em participar do teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, para estar atento à mensagem que estaremos ouvindo, para que ela possa abençoar a sua vida, enriquecer a sua vida, o seu conhecimento em relação ao Senhor. Convido também o amigo que nos ouve pela primeira vez e que ainda não tomou a decisão ao lado do Senhor, para prestar muita atenção na mensagem desta noite, no recado de Deus esta noite, porque este recado pode mudar a sua vida e pode conceder a você oportunidade de vida eterna. Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que eu recebo o convite do pastor Jonanias para estar aqui pregando no culto desta noite. E este culto tem como tema a importância do louvor. Pela misericórdia de Deus e pela sua bondade e graça, eu sou o pastor, ministro de culto, responsável pelo louvor da Primeira Igreja Batista da Freguesia. Para mim é um motivo de muita honra estar servindo ao Senhor nessa posição, juntamente com a nossa igreja, com o nosso pastor,
levando a igreja a adorar ao Senhor e exaltar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Então é sobre o louvor que estaremos falando nesta noite, para levar o nosso coração até a presença de Deus e para que possamos entender biblicamente sobre o louvor. Então eu vou deixar inicialmente para os irmãos o Salmo de número 103, versículo 2. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu vou orar. Santo, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando de poder transmitir a Tua palavra ao Teu povo neste momento. Aonde quer que esta palavra alcance, possa vir, Senhor, do Teu coração para aqueles que estão atentos à pregação da mesma, para que todos possam entender o que é o louvor e louvar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e todo louvor para todo sempre, porque só Tu és Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o que a Bíblia diz sobre o louvor? Quem deve louvar a Deus? Como, onde e por que louvar a Deus? Antes de responder essa pergunta, nós vamos então entender o que é o louvor. Louvar é dar uma oferta espiritual. E uma oferta que signifique algo importante das nossas vidas para agradecer a Deus por muitas dádivas, muitas bênçãos recebidas. Então, isso é um louvor. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha nada para oferecer a Deus num culto, e nem era culto normal de domingo para pedir oferta, era um culto de oração. Mas me veio um desejo de oferecer a Deus alguma coisa, e eu não tinha o que oferecer a Deus naquele momento, mesmo porque eu era uma criança pobre, e dificilmente naquela ocasião a gente tinha qualquer dinheiro. E eu estava de joelho dobrado, e esse foi o dia da minha conversão verdadeira, genuína, aos 12 anos de idade. De joelhos dobrados, eu orei a Deus, fiz uma oração muito emocionado perante o Senhor e disse: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer agora. O que eu tenho, Senhor, é a minha vida. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter prata, queria ter ouro, queria ter alguma coisa para oferecer a Ti. Mas eu ofereço a minha vida a Ti como um presente. Receba, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Irmãos, eu senti que naquele momento eu estava entregando a minha vida totalmente para Deus. E o Senhor recebeu aquela minha oração como uma oferta, dedicando a minha vida inteira a Ele. Aquele dia foi o dia da minha decisão verdadeira ao lado de Cristo. Então, isto é o louvor. Louvor é ofertar a Deus, exaltar a Deus. Significa agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Por isso o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. E a pergunta, né? A pergunta continua: quem deve louvar a Deus? Como, onde e por quê? Toda a criação deve louvar a Deus como uma sinfonia, pelo que Deus fez e pelo que Deus faz por todos nós. Lá no Salmo 148, diz assim: louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem eles o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados. Também Ele os estabeleceu para todo sempre e lhes firmou um limite que nunca deles ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos,
e todos os abismos, fogo, saraiva, neve e vapor. Vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, jovens donzelas, velhos e crianças, louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso e a sua glória acima de toda a terra. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Veja que não é atribuição só de um povo, ou de um povo escolhido, mas de todos os povos, de todas as pessoas, de todos os seres humanos, e não é restrito apenas aos seres humanos. O louvor também é para todos os outros animais, monstros marinhos, aves voadoras, todos têm que louvar ao Senhor. Vamos voltar lá nesse Salmo 150, versículo 1 ao 6. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufo e com danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Este salmo já nos explica de como é que devemos louvar ao Senhor e o local aonde devemos louvar, o lugar determinado pelo salmista onde devemos louvar ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. É no santuário em que nós temos a reunião solene, a reunião do povo de Deus, a congregação ali toda presente para juntos adorarmos a Deus. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Se não tiver no santuário, também pode louvar diante do firmamento. Você pode olhar para o céu estrelado e louvar a Deus, ou sozinho ou com um grupo de pessoas, adorar ao Senhor e olhar para o firmamento e ver o poder e a glória de Deus, os seus atos poderosos, louvar com instrumentos de música, louvar com trombetas, com harpas, saltérios, adufes, flautas, danças, instrumentos de cordas, órgãos, aqueles que fazem barulhos, os instrumentos rítmicos, louvar ao Senhor com danças, louvar ao Senhor de toda forma, com toda a expressão do nosso ser. A igreja precisa louvar ao Senhor e dar o exemplo para que o mundo inteiro aprenda o louvor, como se deve exaltar o nosso Deus. A igreja tem que ser animada para o louvor. Tem que ter vontade de erguer a sua voz, de aprender um instrumento, de exaltar a Deus com o seu louvor, porque Ele é digno de todas as coisas. Eu separei para essa mensagem 18 motivos pelos quais podemos louvar a Deus. Motivos para se louvar o nome de Deus. Eu coloquei 18, mas com certeza tem muitos outros motivos que eu não selecionei. Mas se eu falasse mais de 18, ia ficar muito longa a mensagem, então eu preferi colocar só esses 18 motivos que nós vamos falar a partir de agora. Primeiro motivo pelo qual devemos louvar ao Senhor, nosso Deus, pelo fôlego de vida. Deus nos deu o fôlego de vida. Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente e ele passou a existir. E com isso, a nossa vida humana foi criada por Deus e nós temos o fôlego de vida.
podemos respirar. E hoje falar de respiração é algo muito comum em nossos dias. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não consegue comprar mais 1 minuto de respiração se o seu fôlego acabar. Não existe oxigênio no mundo que possa fazer o pulmão voltar a funcionar. Então, o fôlego de vida é muito importante e nós louvamos ao Senhor por este fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos. Mais um outro motivo, nós louvamos a Deus pelo sol e pela chuva. Está chovendo? Glória a Deus. Está tocando na rádio agora, né? Se Deus fizer chover, vou adorar na chuva. É uma música bem rítmica, né? Toca na rádio aí, na rádio evangélica. Se Deus fizer chover, vou adorar na chuva. E se o sol aparecer, também vou adorar. É no calor do sol, e o sol brilhando, e o sol batendo. Olha, irmãos, eu fico numa alegria tão grande quando o sol está quente. Está todo mundo reclamando. E eu lembro que há uns anos atrás, eu tinha um Palio e quente. Você conhece essa marca de carro? Não é Palio e quente, não. É Palio e quente. Por quê? Era um Palio sem ar-condicionado. Ele não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, não tinha nada. Ele só tinha uma coisa boa, ele era seminovo. E eu trabalhei alguns anos com esse carro, meu carro, e eu trabalhava o dia inteiro na rua com esse carro. E eu lembro que eu passei em Santa Cruz e depois em Bangu e olhei para o termômetro de rua e estava marcando 48 graus naquele termômetro de rua. E eu estava quase desmaiando naquele carro sem ar-condicionado, mas ouvindo a palavra de Deus, o CD, é um CD assim, uma Bíblia em áudio do nosso irmão Cid Moreira, tocando a palavra de Deus ali, e naquele calor eu sentindo o refrigério do Espírito Santo na minha vida, e glorificando a Deus por aquele sol, por aquele calor, e minha cabeça assim já de lado, e dirigindo ali na Avenida Brasil, não tinha mais muita noção se eu estava acelerando muito ou pouco, só sei que eu estava sentindo uma paz muito grande no meu coração e aquele sol muito escaldante ali dentro daquele carro. De repente, um motorista que estava do lado também em alta velocidade esticou uma garrafa d'água e falou assim, molhe o rosto. É muito engraçado. Ele falou, molhe o rosto. E ele jogou a garrafa assim, eu peguei a garrafa com gelo dentro e eu vi que aquilo ali era a provisão de Deus. E eu comecei a molhar o meu rosto, eu comecei a voltar ao normal e glorificando a Deus por aquele sol. A gente não louva a Deus, irmãos, quando está um sol de 50 graus. Não louva. A gente tem que aprender a louvar. O povo de Israel também não louvava. O povo de Israel murmurava. E quanto mais o povo de Israel murmurava, maior era a tribulação do povo de Israel e maior era a sua caminhada pelo deserto. Os dias poderiam ter sido abreviados daquele povo no deserto. Mas pela murmuração, eles andaram ali e peregrinaram 40 anos. E a gente murmura pelo sol, a gente murmura pela chuva. O sol é bênção, a chuva também é bênção. Então é mais um motivo para nós louvarmos a Deus, seja pelo sol, seja pela chuva. O terceiro motivo, pelo dia e pela noite. Louvamos a Deus por mais um dia de vida, agradecemos ao Senhor. E louvamos a Deus por mais uma noite de descanso, dando-nos um sono reparador, para que possamos no outro dia estar bem novamente para as nossas atividades, para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano. Então, louvamos ao Senhor também pelo dia e pela noite. Quarto, louvamos ao Senhor pelas bênçãos recebidas. São tantas bênçãos recebidas. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos falar de algumas bênçãos que podemos receber. Podemos receber a bênção de uma boa notícia, de um trabalho, de conquista de um emprego, ou da provisão batendo a nossa porta, ou da cura de uma enfermidade. São tantas bênçãos recebidas, motivo de sobra para louvar o nome do Senhor. Quinto motivo, pela nossa saúde. Irmãos, nesse exato momento que você está me ouvindo, tantas pessoas estão internadas numa UTI do hospital.
ligadas a um aparelho ou ligadas a um tubo de oxigênio para respirar através de um respirador, fazendo hemodiálise, e estão ali no último grau da sua enfermidade, sendo desenganados pelos médicos. E nós estamos bem. Nós estamos respirando, nós estamos andando, nós estamos pensando, falando, estamos com a nossa saúde em dia. Isso é motivo para nós glorificarmos a Deus e bendizermos o seu nome. Então nós louvamos ao Senhor pela nossa saúde. Sexto motivo, louvamos ao Senhor pelo plano de salvação iniciado por Deus antes da fundação do mundo. Vocês vejam que até agora eu estava falando das coisas materiais. O fôlego de vida, o sol e a chuva, pelo dia e pela noite, pelas bênçãos recebidas, bênçãos materiais recebidas, pela nossa saúde, mas agora a gente já começa a se aprofundar nos motivos do nosso louvor. Aquele que espera em Cristo só para esta vida é o mais miserável de todos os homens. Então, louvar ao Senhor pelas coisas espirituais. E o sexto motivo é louvar ao Senhor pelo plano de salvação iniciado por Deus antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com um precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Jesus Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo. Vou repetir essa parte. O sangue de Jesus Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, este plano de salvação, o sangue de Jesus Cristo para o perdão dos pecados da humanidade, foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas. O plano de salvação já estava estabelecido pelo Pai. O sétimo motivo, então, para nós louvarmos ao Senhor é pelo amor de Deus a nós. Esse é um grande motivo. Este é um grande motivo. Eu lembro que eu regi uma cantata de Natal em 2002, que um hino dizia: que grande amor, não há maior amor. Aí o tenor repetia: maior não há do que o do Senhor, pois veio à terra em homem se tornou, cumprindo assim o plano redentor. Que graça igual não há, maior que o meu pecar. Por isso creio assim, morreu na cruz por mim. Não há maior amor. Não há maior amor. Romanos 5:8 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Um amor sem interesse. Ele morreu por nós, nós não merecíamos esse amor. Ele morreu, ele deu a sua vida por nós. Por um bom, possa ser que alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ao oitavo motivo pelo qual devemos louvar ao Senhor. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Este é um motivo muito importante pelo qual devemos louvar ao Senhor. Você não acha? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então nós louvamos ao Senhor, dizemos assim: ó Deus querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus, o Verbo de Deus, porque Jesus Cristo é o Verbo. E o Verbo se fez carne, teu Filho se fez carne e habitou entre nós e andou aqui na terra entre os homens. Motivo importante para louvar a Deus, para a igreja louvar ao Senhor. Vejam, irmãos, como é importante estar esclarecido quanto aos motivos pelo qual devemos louvar o Senhor. Porque então nós louvamos melhor, nós louvamos com consciência, nós sabemos o que estamos fazendo perante o Senhor com um instrumento, com uma guitarra, com um violão, com um saxofone, com um piano, com um violino. Quando nós sabemos a quem estamos louvando e por que estamos louvando, nós louvamos com toda a essência do nosso ser. O nono motivo pelo qual devemos louvar ao Senhor, porque Jesus Cristo venceu a morte. Esse é um motivo espetacular, porque o Pai merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. O seu Filho, Jesus Cristo, não viu a corrupção. Ele venceu a morte depois do terceiro dia. A morte não teve vitória sobre Jesus. Então nós louvamos a Ti, ó Pai querido, pelo seu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte. O túmulo não pôde segurar o Filho de Deus, porque ao terceiro dia cumpriu-se a palavra do Senhor e Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus e Pai e ao seu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. 10º motivo pelo qual devemos louvar a Deus: pelo perdão dos nossos pecados, por Cristo através da cruz, e por responder às nossas orações. Então, um motivo importante: os meus pecados foram perdoados. Todas as minhas falhas, todas as minhas dívidas para com Deus foram apagadas, foram perdoadas, através de Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz. E o Senhor, nosso Deus, responde às nossas orações. A Bíblia nos diz lá em Salmo 65, versículo 1 a 3, assim: a Ti, ó Deus, é devido louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó Tu que ouves a oração, a Ti virá toda a carne. Prevalece as iniquidades contra mim, mas a nossa transgressão, Tu as perdoarás. Tu as perdoarás. Ele é quem perdoa os nossos pecados e nos lava de todas as nossas iniquidades. 11º motivo pelo qual devemos louvar ao nosso Deus: pelo dom da vida eterna através da graça de Jesus Cristo. Efésios 2, 5 ao 8 nos diz: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém merece a salvação, mas Deus não rejeita um coração arrependido, quebrantado, e Ele perdoa os pecados através do sacrifício de Jesus Cristo, pela graça, não pelas obras, mas pela graça. Pelo arrependimento e pela graça, encontramos a salvação e a vida eterna, e este motivo é muito importante para glorificarmos a Deus e louvarmos o nome do nosso Senhor.
12º motivo pelo qual devemos louvar a Deus é pela alegria da salvação. Alegria da salvação. Essa alegria que precisamos ter. Se alguém não tem mais a alegria da salvação, precisa buscar ao Senhor como Davi fez. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu espírito. O que tenta minar esta alegria em nossas vidas é o pecado. Mas à medida que nos arrependemos dos nossos pecados no dia a dia, temos então a misericórdia de Deus e a alegria da salvação é restaurada, é renovada. Isaías 12:3 diz: portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. 13º motivo pelo qual devemos louvar ao Senhor. Este é muito importante, hein? Preste atenção. Porque os mortos vão ressuscitar ao som da trombeta de Deus, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Ah, meus irmãos, meus irmãos. Os irmãos observaram uma coisa? Dia 26 de abril, minha mamãe faleceu. Minha mamãe que tanto eu amei, tão querida minha mãe. Uma serva de Deus bondosa, cheia de boas obras, tá? Muito querida por mim, pela família. Mas os irmãos não viram eu faltar nenhum culto. Os irmãos não viram eu faltar o culto da nossa igreja. Os irmãos não viram eu deixar de ir lá para frente, sorrindo, louvar ao Senhor com violão, com piano, com violino, como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Porque eu lembro da minha fé de que os mortos vão ressuscitar ao som da trombeta de Deus, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, e nós vamos nos encontrar nas nuvens. Olha, irmãos, então por este motivo eu tenho que louvar a Deus ainda mais, porque a minha esperança aumenta. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Como o Senhor levou a minha mãe, então eu tenho que louvar ao Senhor mais ainda, porque eu tenho certeza que em breve ela vai ressuscitar dentre os mortos. O meu corpo será transformado, se vivo ainda estiver, senão também ressuscitarei. E vamos nos reunir nas nuvens dos céus. Isso está registrado em 1 Coríntios 15, 51 a 57. Essa é a nossa fé. Essa é a firmeza que você tem que ter como servo de Deus. A certeza da ressurreição dos mortos. Isso deve nos impulsionar a louvar mais ainda, com mais força, com mais vigor, porque muitos pensam, tudo está acabado. Ah, minha mãezinha faleceu. Não, a minha mãezinha está no Senhor, aguardando a ressurreição dos mortos e a glorificação eterna. 1 Coríntios 15, 51 a 57 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e piscar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos serão ressuscitados e incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você pode dizer amém, de onde você está. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer louvado seja o nome do Senhor. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre esse contexto, eu posso afirmar só vitória.
é só vitória. Por quê? Porque é vitória aqui na terra, é vitória depois da morte, com a ressurreição dos mortos, e é vitória porque estaremos reinando com Cristo por toda a eternidade, e a nossa fé não deve ser abalada por causa da morte de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Pelo contrário, se a gente sabe que estão com Cristo, é mais um motivo de fortalecer a nossa fé, de glorificar a Deus, e de louvar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque os mortos vão ressuscitar. Porque o Senhor vai restaurar o teu povo. Todos os que estão em Cristo serão ressuscitados e os que estão vivos serão transformados e vamos subir em direção às nuvens. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É um motivo espetacular para louvar o nome do Senhor. Você não acha? 14º motivo. Pelas promessas da palavra de Deus a nós reveladas. Tantas promessas que nós vemos na palavra de Deus. Promessa que dizem respeito à nossa vida aqui na terra e à nossa vida futura na presença do Senhor. Vamos andar em ruas de ouro. Vamos estar perante o trono do Senhor, exaltando ao Senhor juntamente com a igreja, porque somos a igreja, estaremos reunidos perante a face do nosso Deus por toda a eternidade. E são tantas e ricas promessas na palavra de Deus que nos impulsionam a louvar, a cantar, a participar de um coral, a aprender a tocar um violão, um teclado, aprender a tocar um violino, entrar para a orquestra e movimentar a música da igreja e louvar com muita firmeza e ter vontade de aprender uma voz, um soprano, um contralto, um tenor, um baixo. Por quê? Porque motivos de sobra nós temos pela palavra de Deus que foi revelada nas Escrituras para nós, as promessas de Deus para as nossas vidas. 15º motivo, e já estamos chegando perto do 18º. 15º motivo, para louvar a Deus, pelo poder do nosso Deus em seus atributos. Pelo poder do nosso Deus em seus atributos. Só por este motivo seria mais do que suficiente de nós louvarmos o nosso Deus. Ele é onipotente, é onisciente, é onipresente. Este é o nosso Deus. Deus é amor. Deus é justiça. Todos os seus atributos, sejam eles comunicáveis, incomunicáveis, todos os atributos. Tudo que Deus se deu a revelar nas Escrituras sobre o que conhecemos dele é motivo de louvarmos o seu santo nome. 16º motivo para louvar ao Senhor, pelo poder do nosso Deus em fazer todas as coisas possíveis e impossíveis. Nosso Deus é um Deus tão poderoso, irmãos, que nós vemos a manifestação do poder dele em nossas vidas, diariamente, fazendo coisas possíveis e até impossíveis. Então ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. 17º motivo para louvarmos ao Senhor, pela expansão do reino de Deus através da igreja. No cantor cristão tem um hino, na música sacra, no cantor cristão, que diz: a cruz ainda firme está. Satanás tentou destruir a cruz, a mensagem da cruz, durante toda a história do cristianismo, mas não conseguiu. A igreja só avançou, a igreja só cresceu, o reino de Deus alcançou os povos da terra. É motivo de sobra para nós louvarmos o nome do Senhor pelo crescimento do reino de Deus através da sua igreja. E o 18º motivo para louvarmos ao Senhor, e o último deles, é pela vitória que temos na batalha espiritual diária. Nós não vemos, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais.
E através das nossas orações, através da nossa fé, através da meditação da palavra de Deus, através do capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, o escudo da fé, calçado dos pés da preparação do evangelho da paz, nós conseguimos vitória contra o inimigo das nossas almas. Negando o nosso eu, negando os desejos carnais, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós temos vitória sobre vitória. Nós encontramos a cada dia a vitória para todas as nossas tribulações. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E concluindo, meus amados, o louvor é uma oferta espiritual. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 15, por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então nós estamos na presença do Senhor, louvando o nome do Senhor, oferecendo a Ele o nosso louvor em sacrifício santo e agradável. Por isso eu convido você, membro da Primeira Igreja Batista da Freguesia, a se envolver mais no louvor da sua igreja. Você que canta, você que tenha o seu talento para cantar, ou você que tem o seu talento para tocar um instrumento, procure o pastor Marcos. Com certeza você vai ter um lugar posicionado para o louvor. E você que não tem o dom para cantar ou para tocar um instrumento, mas você pode, mesmo assim, abrir a sua voz, louvar ao Senhor junto com a grande congregação, cantando ao Senhor com todo o seu ser, louvando ao Senhor e bendizendo o seu nome. Meus amados, eu tenho um sonho em meu coração de, em dezembro, apresentar a cantata de Natal da PIB da Freguesia. E de levar essa cantata lá fora, para apresentar em condomínios, apresentar nas praças. Tem praças boas aqui que pode apresentar a cantata. Tem a praça lá do Anil, que é muito boa para apresentar. Podemos apresentar em shopping. Eu sei que até dezembro muitas coisas já estarão liberadas, as vacinas já estarão sendo aplicadas aí para todas as pessoas. E a partir de agosto nós vamos ensaiar essa cantata em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu peço você que canta para participar, para vir, para ligar para a Secretaria da Igreja, se informar a respeito dos dias de ensaio, para participar da nossa cantata de Natal. A partir de agosto nós vamos começar a ensaiar essa cantata. E eu conto com a presença de todos aqueles que querem louvar o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos nos animar. Não há motivo algum para estarmos cabisbaixo. Mas eu perdi um ente querido. Era um servo de Deus. Estava com Jesus em seu coração. Então não é motivo de se entristecer tanto. Entristecer sobre medida. Mas não deixar a tristeza, a depressão entrar em seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus nos orienta que nós temos um Deus poderoso que irá fazer coisas extraordinárias, irá ressuscitar os mortos e estaremos para sempre com o Senhor. Então é motivo de sobra para louvar. Se você não quer louvar ao Senhor, alguma coisa está errada, porque motivo de sobra a gente tem. Até os passarinhos cantam. Não precisa mandar passarinho cantar. O passarinho começa a cantar sozinho numa árvore. Né? A baleia também faz o seu som lá dentro do oceano. E por aí vai. Até as galáxias emitem os sons. Estava vendo na internet, tem uns sons aí que são emitidos no espaço. Todas as coisas criadas louvam a Deus. Por que você vai ficar com a boca fechada? Deus te deu uma boca para louvar o nome do Senhor. Louve ao Senhor. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E que Deus abençoe a nossa igreja, irmãos. Vamos nos animar para louvar ao Senhor e fazer tudo lindo
para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que a paz de Cristo esteja em seu coração e em toda a sua família. Oremos. Santo eterno Deus, nós te agradecemos por esta palavra e peço a ti, Senhor, de todo o coração, que o teu povo possa louvar o teu nome em espírito e em verdade. Que haja um grande despertamento na face da terra, para que todos louvem o teu nome e busquem a tua face, porque o Senhor é Deus poderoso. Glorificado seja o teu nome para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus recaiam sobre todos nós e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, seja hoje e para todo sempre, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.